Boa tarde, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Bem, estamos iniciando agora a parte 2 da unidade 4. Prestem atenção, turminha, estamos encerrando o ano, hein? Continuem estudando. Então vamos lá. O assunto que nós vamos trabalhar nessa unidade 4 vai ser a continuidade do papel das mulheres na Antiguidade e na Idade Média. Agora nós vamos ver o caso da Idade Média. É interessante perceber que na Idade Média nós vamos ter uma grande dominação da igreja sobre toda a cultura. E isso vai influenciar também é, essa sociedade, tá? Que vai ser uma sociedade dominada pelos homens que usam a Bíblia, tá? Como uma forma de dominar as mulheres, tá? O papel das mulheres na sociedade medieval, portanto, vai seguir basicamente os preceitos religiosos. Então, nós vamos verificar que a Europa é uma sociedade patriarcal, patriarcal, o homem à frente desta sociedade. Assim, o papel da mulher vai ser extremamente reduzido. Esta mulher, ela vai ser apenas um complemento do homem. O casamento das mulheres jovens da aristocracia, normalmente, isso quer dizer, aristocracia, gente de dinheiro, rica, normalmente vai ser arranjado pelas famílias. Já no caso das mulheres pobres, tipo elas que se virem, vão ter que conseguir um dote para conseguir um marido, porque sem dote não tinha possibilidade de casamento. Por que isso, gente? O dote era uma forma de garantir o início da sobrevivência do casal. E quem ia bancar isso normalmente era a mulher, tá? O cara entrava só com o papel de homem e a mulher a com o dinheiro, com a parte do dote. Lógico que ele tinha que providenciar a casa, etc e tal, mas ela também tinha que participar disso, logicamente através das famílias, no caso das ricas. Por isso que as mulheres pobres, elas começavam a trabalhar muito cedo, tá? Ainda na adolescência, elas começavam a se empregar como amas de companhia, cozinheiras e etc e tal, exatamente para conseguir dinheiro para poderem se casar. Portanto, elas se casavam tarde, por volta de 25 anos. Já as mulheres nobres, com 12, 13 anos, o casamento já era arranjado. Tá? No caso que as mulheres ricas ficassem viúvas, tá? Elas tinham uma independência legal. Isso também se aplicava às mulheres pobres, porque elas já tinham um dote, um dinheiro para se manter caso elas ficassem viúvas. O casamento era uma obrigação da mulher, tá? Não se aceitava, principalmente entre as mulheres ricas, uma mulher solteirona. Então ela tinha duas funções, porque o pai não estava afim de ter um bando de mulher em casa, ter que sustentar, tá? Então ele escolhia o marido para ela, tá? Caso ela se negasse a aceitar aquele que foi escolhido pelo pai, ela só tinha uma alternativa, se dedicar à vida religiosa. Então ia virar freira, na marra, não tinha outra, tá? Normalmente esse casamento acontecia na adolescência, quando esta mulher passava a ser responsável pela administração da casa, tá? Então nós vimos que ou ela casava ou ela virava freira. No caso de um casamento indesejado por ela, ela fugia para um convento e virava freira. As mulheres ricas normalmente tinham criadas para ajudá-las nas tarefas domésticas, mas a tarefa doméstica era obrigação dela, tá? No caso das mulheres pobres, não, aí tinha que se virar mesmo, não tem como. Elas tinham que encarar todas as tarefas. As criadas ou as escravas, elas não podiam se casar fora do domínio
do senhor dentro, fora daquele feudo. Por quê? Caso elas se casassem e tivessem filhos fora do feudo, estes filhos iam ser entregues ao pai, tá? Então, porque não se esqueça que elas não podiam sair do domínio feudal, tá? Existia duas formas de casamento. O casamento que era realizado na igreja, com o consentimento dos pais, de acordo com as regras estabelecidas, normalmente para as mulheres ricas. As mulheres pobres, elas se casavam de outra maneira, através das juras ou frutos, que consistia apenas num acordo de consentimento recíproco entre o casal e era administrado basicamente por um parente com testemunhas. Foi aí que surgiram as testemunhas para o casamento, tá? Não tinha nada escrito, mas duas pessoas presenciaram aquele ato de consentimento de ambos, então o casamento tornava-se legal, tá? Havia um outro problema, a maternidade. Como nós sabemos, na Idade Média, a questão da saúde era um problema muito sério. A gravidez era quase que um momento sagrado, tá? Por quê? A função da mulher era gerar filhos, tá? Então a gravidez era um momento muito importante e muito difícil. Por quê? A medicina ela era controlada pela religião. Quando a gente pensa em medicina, a gente está pensando em hospitais, não existia nada disso, tá? Nem médicos formados, eram parteiras, tá? Mas mesmo assim, o tratamento com a gestante era algo muito complicado, porque a igreja, a religião proibia uma série de cuidados que nós temos com o corpo hoje, tá? Então, a gravidez e o parto era algo muitas vezes perigoso, tanto para a mãe quanto para o filho. Acontecia muito mesmo, e por isso que as jovens se casavam muito cedo, ela acontecia a mortalidade da mãe e às vezes também do filho. Por isso que os homens se casavam muitas vezes sempre com mulheres mais jovens, tá? Porque morreu uma esposa, bota outra no lugar. O negócio é ter filhos, deixar herdeiros. É importante se destacar também que ao longo da Idade Média, algumas mulheres passaram a exercer algumas funções fora do lar. É o exemplo das rainhas, das abadesas e das empresárias. Isto quer dizer só em caso que o homem não podia estar presente. No caso, o rei está em guerra, assume o trono a rainha. Ou esta rainha, como no caso da Inglaterra, a dona resolveu não se casar de jeito nenhum. Mas como ela é a rainha, ela vai exercer o trono. No caso das abadesas, vão ser justamente as administradoras dos conventos e dos mosteiros. Ó, um convento feminino, um mosteiro feminino não pode ter homem, tá? Então será administrado por mulheres. Só nesse caso que as mulheres tinham uma participação, uma vida fora do lar, tá? Moçada, então agora vocês vão fazer os exercícios das páginas 444, 445, 447, 448. Boa tarde para vocês. Comecem a estudar, que breve, breve, nós vamos aos exercícios de revisão. Estamos terminando o ano, tá? Beijos.